Obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Falcato, do Bloco de Esquerda, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, senhoras e senhores Secretários de Estado, em abril de 2016, o Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência solicitou, nas conclusões finais sobre o relatório do Estado de parte, a apresentação, no prazo de 12 meses e de acordo com o artigo 35 da Convenção, informações por escrito sobre as medidas adotadas para implementar uma nova Estratégia Nacional para a Deficiência. A resposta do Governo a esta solicitação foi recebida nas Nações Unidas a 30 de março de 2017, um mês antes do prazo estipulado pelo Comitê. A resposta do Governo foi que Portugal irá desenvolver uma nova estratégia para substituir a Estratégia Nacional para a Deficiência 2011-2013, que será denominada Livro Verde e Agenda para a Inclusão. O calendário para o seu desenvolvimento já está definido e as pessoas com deficiência e as associações que as representam serão consultadas durante o processo. E acabei de citação. No início desta legislatura, o Governo prometeu a realização de um livro branco que iria informar e ser a base de uma Estratégia Nacional para a Deficiência. Assistimos agora a uma desvalorização dessa intenção com a promessa de um livro verde e um roteiro. Mas mesmo assim, 1 ano e 7 meses depois do prazo para a apresentação de uma estratégia, não há conhecimento de nenhuma consulta das organizações representativas das pessoas com deficiência, nem nenhum livro, nem nenhum roteiro que se possa consultar. Qual é, afinal, a calendarização que foi comunicada às Nações Unidas? Quando começam a ser ouvidas as organizações de pessoas com deficiência? O problema é que a ausência de uma estratégia não permite avaliar a adequação das políticas do Governo aos compromissos assumidos quando Portugal ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E dá para assistirmos, por exemplo, à manutenção de uma política institucionalizadora, ao mesmo tempo que se afirma a bondade da filosofia de vida independente. Políticas contraditórias, sinal da não existência de uma estratégia. A propósito de vida independente, gostaria de perceber como através da regulamentação das candidaturas à gestão dos projetos piloto, foi possível inviabilizar o próprio cumprimento da lei que enquadra os modelos de apoio à vida independente. Temos conhecimento de instituições que se candidataram à gestão de projetos com 50 utilizadores, o que é permitido por lei, 50 utilizadores de assistência pessoal. Com o patamar de financiamento que foi estabelecido para cada CAVI, estes utilizadores terão em média pouco mais de 2 horas e meia por dia. Isto não é de certeza vida independente para aqueles que verdadeiramente precisam de apoio. Mas ainda queria falar da PSI. No orçamento para este ano ficaram inscritos no artigo 127 3 pontos sobre a reavaliação da prestação social para a inclusão. No primeiro ponto, diz-se que os limites da acumulação da prestação social para a inclusão com rendimentos são objeto de reavaliação no 3º trimestre de 2018, ouvindo as organizações representativas das pessoas com deficiência. Que organizações foram ouvidas sobre este assunto? Quais os limites de acumulação que foram definidos? No segundo ponto, o Governo diz que toma as medidas necessárias com vista ao alargamento da prestação a crianças e jovens com idade inferior a 18 anos no 2º trimestre de 2019. O Governo garante o alargamento e pagamento da PSI a partir de julho do próximo ano às crianças com deficiência, crianças e jovens com deficiência. E, por fim, o terceiro ponto, é que o Governo se comprometeu, ainda durante o ano 2018, a avaliar a situação das pessoas que adquiram deficiência após os 55 anos, que, recordo, não têm direito à PSI, com vista ao reforço da sua proteção social. O que foi feito para cumprir esta obrigação que está inscrita na lei orçamental? Qual a medida que vai reforçar a proteção social destas pessoas? Ainda sobre a PSI, muita gente ainda não percebeu como irá funcionar a segunda fase, a atribuição do complemento a que chamam de combate à pobreza.
Não concordando à partida com o facto de serem contabilizados todos os elementos do agregado familiar para o cálculo da condição de recursos, que não tenho tempo para fundamentar, agradecia que se clarificasse a notícia de que haveria uma acumulação da prestação base com o complemento, o que daria um rendimento de cerca de 700 euros mensais. Esta notícia, nunca desmentida, parece-me claramente exagerada. Como vai ser calculada esta condição de recursos, tendo em consideração que as famílias que têm pessoas com deficiência no seu seio têm enormes despesas acrescidas, que escuso de voltar a repetir quanto são? Qual vai ser o patamar deste rendimento per capita para que a pessoa com deficiência tenha acesso ao complemento? É tudo. Muito obrigada, Sr.